Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Você conhece, né? Qualidade é Mesani. E se você quer ver as novidades, basta acessar o site www.mesani.com.br. Nós começamos mais um Humanidade Livre, que é um programa de reflexão. Por que Humanidade Livre leva esse nome? Porque a humanidade só vai ser livre realmente a partir do momento que nós, seres humanos, começarmos a refletir melhor sobre nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre o mundo que nós construímos. É somente através da reflexão é que nós podemos criar um mundo livre e um mundo de respeito, um mundo melhor, um mundo onde todos podem ter vida e vida em abundância. E é esse o objetivo desse programa, que a gente possa aprofundar reflexões sobre comportamento humano, sobre atitudes, sobre aspectos da nossa vida, para que a gente possa nos enriquecer e poder construir uma vida melhor e contribuir para que o mundo seja melhor. E justamente, falando em livre, o tema do programa de hoje é liberdade. Ora, não há condições de ser ético se eu não sou uma pessoa livre. Ou seja, a liberdade ela é um dos pré-requisitos da ética. Se eu quero ser uma pessoa ética, eu preciso viver em liberdade. Se alguma das minhas ações são ações que estão na necessidade, no nível da necessidade, da obrigatoriedade, não há que se falar em ética. Vamos supor que eu seja agredido por um assaltante armado e eu tenha que me defender e eu acabe matando esse assaltante. Essa atitude minha foi uma atitude de defesa, não é? De autodefesa, então aqui de legítima defesa. Então aqui foi uma necessidade, não foi uma atitude que eu posso ser julgado por ela eticamente, porque eu agi conforme a necessidade. E muitas vezes os seres humanos estão na condição de necessidade. Ou seja, eles não podem ser julgados porque suas ações estão nesse nível do necessário, do obrigatório. É só quando eu estou vivendo em liberdade é que eu posso falar sobre ética. E é que eu posso ser uma pessoa ética. Então a liberdade é um pré-requisito para a ética. Agora, vamos começar então dizendo o seguinte, que nós não temos a liberdade existencial. O que quer dizer isso? Eu não escolhi nascer, tá? Eu não escolhi nascer ser brasileiro, eu não escolhi nascer em Bauru, eu não escolhi nascer numa classe média baixa, eu não escolhi nascer falando português ou numa cultura que fala a língua portuguesa. Enfim, essas condições nas quais nós nascemos, nós não escolhemos, nós não temos poder de escolha. Portanto, nós não temos nas nossas mãos a liberdade existencial. Também nós temos que entender que nós vivemos no capitalismo, o que é uma condição também que nós não escolhemos. E o capitalismo é um sistema que nos priva muito da liberdade. Ou seja, coloca um determinante aqui para a nossa liberdade. Eu tenho liberdade a partir do momento que eu tenho capital, ou seja, que eu tenho dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais liberdade eu tenho. Ou teoricamente, mais liberdade eu tenho. Quanto menos dinheiro eu tenho, menos liberdade eu vou ter no capitalismo. É claro, se eu tenho mais dinheiro, eu posso usufruir mais da vida, eu posso fazer mais viagens, eu posso ter uma escola melhor, eu posso ter um convênio médico melhor, eu posso ter uma casa melhor e assim por diante. As minhas oportunidades de escolhas aumentam. Quanto menos capital eu tenho, as minhas oportunidades vão diminuindo. Então, o capitalismo é um fator que limita a nossa liberdade, ou pelo menos que coloca como determinante da nossa liberdade o capital, o que é uma infelicidade. Tá? Pelo menos o capitalismo selvagem no qual nós vivemos aqui no Brasil. Se nós formos para a Alemanha, por exemplo, um país que eu vivi 10 anos, ali nós temos um capitalismo social, a presença de um Estado muito forte e um Estado muito honesto, que retorna os impostos pagos realmente. No Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Nós pagamos muito imposto,
Pagamos muitas taxas, mas não temos o retorno de tudo isso em benefício a todos nós. Na Alemanha, sim, nós temos pelo menos o retorno dos impostos pagos. Então, os alemães têm uma escola para todos e uma escola de alto nível para todos, desde do jardim da infância até o doutorado. Tem condições também de ter um atendimento médico de alto nível. Enfim, você tem na Alemanha uma maioria na classe média. E uma minoria na classe pobre e uma minoria na classe rica. Mas a grande maioria, ela está na classe média. Então é claro que as possibilidades aumentam, não é? Nesse capitalismo social. Mas no nosso capitalismo selvagem, as coisas ficam muito mais difíceis para todos nós, porque nós dependemos do capital e não temos o retorno do imposto pago, ou seja, nós não temos um Estado eficiente que possa nos dar a possibilidade, pelo menos para a maioria, de termos o mesmo patamar de competição. Então, no capitalismo, a nossa liberdade ela é condicionada ao capital que eu tenho no bolso. Bom, fora isso, tirando a liberdade existencial, que eu não tenho escolha, tirando o sistema econômico que eu tenho, que também não tenho escolha, não é? Qual é a liberdade que nós temos, afinal de contas? É a liberdade de escolhas. Então, a liberdade de escolha é a liberdade que me faz ser uma pessoa ética ou antiética. E a liberdade de escolha, ela, é claro, a falta de oportunidades vai limitando essa liberdade de escolha. Mas o grande fator que vai determinar a minha liberdade de escolha é o medo. É o medo de fazer escolhas. A escassez de possibilidades não é o grande problema na liberdade de escolha, mas o medo de fazer essas escolhas. Sejam poucas, mas de fazê-las. Tem uma imagem muito interessante que eu gosto muito, que é pior do que uma porta fechada, é o medo de virar a chave e abrir a porta. E quantas pessoas não têm esse medo? Esse medo de abrir a porta e agarrar uma oportunidade. Ou seja, o medo de arriscar. E o que está por trás desse medo de arriscar? O que está por trás desse medo de arriscar é o medo da perda. Muitas vezes nós temos muito pouco, mas nós temos medo de perder esse muito pouco. E aí, portanto, a gente não faz a escolha que nós deveríamos fazer. Infelizmente, o tempo passa e às vezes as oportunidades também passam. E a gente deixa de fazer aquela escolha que nós deveríamos fazer. E determinamos a nossa vida por causa disso. E olha, o pior arrependimento que existe não é o arrependimento de ter feito alguma coisa e ter se dado mal. Mas o pior arrependimento que existe é o arrependimento de não ter feito. O arrependimento de ter feito e não ter dado certo, pelo menos tem o gosto de eu ter tentado. Pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz, pelo menos eu aproveitei ou tentei aproveitar a oportunidade, mesmo que ela não tenha dado certo. Agora, o arrependimento de não ter feito, de ter a possibilidade de fazer e não ter feito, esse é um arrependimento muito amargo, porque nos deixa com aquela expressão, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse agarrado essa oportunidade? A minha vida seria hoje outra vida. Não é? Esse é o pior arrependimento que um ser humano pode ter. Então, na questão ética, a liberdade é fundamental e eu preciso agarrar as oportunidades. Eu não posso ter medo de arriscar. Quem tem medo de arriscar tem medo de viver. E Plutarco, lá na antiguidade, já dizia, muitas pessoas existem, poucas vivem realmente. E eu vivo a partir do momento que eu faço as minhas escolhas, que eu exerço a minha liberdade de escolha, que eu não tenho medo de me atirar, de me arriscar na vida. Aqui que eu realmente vivo. Por quê? Porque esse arriscar-se, esse exercer a liberdade de escolha é algo que sai de mim para fora. Mestre Eckhart, que foi um místico da Idade Média, ele dizia que a vida é aquilo que sai de mim.
e não aquilo que me empurra. Viver é aquilo que sai de mim e vai para fora, vai para o mundo. É algo autêntico, é meu. E o que há de mais autêntico é quando eu faço a minha própria escolha. Eu agarro aquela oportunidade que eu desejo agarrar. Existe uma história que eu não sei qual é a origem, mas a história diz o seguinte, que existia um cachorro. Esse cachorro vivia, aliás, num sítio, e ele cuidava desse sítio. E esse sítio ficava à beira de uma floresta. E nessa floresta, por sua vez, morava um lobo. E o lobo, ele sabia da existência do cachorro. E um dia, o lobo, ele pensou consigo mesmo, eu vou conversar com esse cachorro. Esse cachorro deve ser um cara legal. Eu vou lá bater um papo com ele. E o lobo, então, se aproximou do sítio, não é? E na fronteira do sítio com a floresta, o lobo gritou para o cachorro, ei cachorro, eu queria conversar com você, vem aqui um pouquinho para a gente bater um papo. Aí o cachorro disse para o lobo, olha, eu não posso, porque eu estou preso numa coleira. Aí o lobo disse, preso numa coleira? E foi se aproximando do cachorro, entrando no sítio. Mas como assim preso numa coleira? Eu vivo preso numa coleira, eu cuido aqui do sítio, mas eu estou preso numa coleira. Aí o lobo disse, poxa vida, eu pensei que você tinha uma vida boa. Aí o cachorro disse, eu tenho uma vida boa, eu tenho 3 refeições ao dia, são 3 rações que eu ganho ao dia. Se eu passo mal, o meu dono, ele chama o veterinário e cuida de mim. Eu tenho uma vida boa, mas eu estou preso numa coleira. Bom, eu termino essa história depois do break comercial. Até daqui a pouco. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Alimentos Mesani você conhece a qualidade, né? É qualidade pura. E se você quiser ver as novidades, é só acessar o site www.mesani.com.br. Nós estamos abordando o tema da liberdade. Nós vimos no bloco anterior que nós não temos a liberdade existencial, nós nascemos simplesmente nesse mundo e somos condicionados por vários fatores nesse mundo. Cultura, economia, língua e assim por diante. Classe social.
E nós não escolhemos tudo isso. Não é? Nós somos o que fizemos de nós no início, pelo menos no início. Não é? Tem alguém que disse que o importante não é o que fizeram de nós, mas o que nós fazemos com o que fizemos de nós. Nós começamos essa vida os outros nos fazendo, ou seja, nossos pais, os adultos, nos educando ou não nos educando. Não é? Agora, num determinado momento da vida, sou eu que começo a decidir sobre a minha vida. Sou eu que começo a exercer a minha liberdade. Não é? E aí sim começa a história de o que fazer com o que fizeram de mim. Não é? Então a liberdade existencial nós não temos. Nós vivemos também num capitalismo, ou seja, nós não temos a liberdade econômica. A liberdade econômica nós temos a partir do momento que nós temos capital, nós temos dinheiro. Não é? Quanto mais dinheiro eu tenho no capitalismo, mais condições eu tenho de ter liberdade, ou mais liberdade eu tenho. Quanto menos capital, menos liberdade. Mas, no que se trata da ética, eu tenho a liberdade de escolha. A liberdade de escolha, sim, essa nós podemos exercer. Não é? E nós estávamos dizendo no bloco anterior também que a grande dificuldade da liberdade de escolha é o medo de fazer as escolhas. Não é? E eu não posso ter esse medo. E aí eu terminei o bloco passado contando uma historinha de um lobo que vivia numa floresta e de um cachorro que vivia num sítio, cuidando desse sítio à beira da floresta. E esse lobo foi então conhecer o cachorro e chamou o cachorro, não é? E o cachorro não pôde ir ao lobo porque ele estava preso numa coleira. E explicou para o lobo. E aí o lobo foi se aproximando do cachorro e indagou o cachorro: puxa vida, eu pensei que você tinha uma vida boa, não é? E o cachorro disse: mas eu tenho uma vida boa. Eu tenho 3 refeições ao dia. Quando eu passo mal, não estou muito bem, o meu dono chama o veterinário, ele cuida de mim, só que eu vivo numa coleira. Aí o lobo falou assim: mas deve ser horrível viver numa coleira. Puxa vida, você não tem a oportunidade de conhecer a floresta, você não tem a oportunidade de ver as cachoeiras que eu posso ver, você não tem a liberdade de correr atrás de um animal que você quer escolher comer. Você não tem condições de ver a beleza da natureza. Enfim, isso é muito triste. Sabe de uma coisa? Disse o lobo. Olha, eu não vou continuar a conversar com você não, porque desse jeito eu vou deixar você mais deprimido. Não é? Eu nem deveria ter vindo aqui. Então eu vou embora e vou deixar você aqui cuidando do seu sítio. E foi embora. Bom, o cachorro, é claro, cabisbaixo, começou a perceber as limitações da coleira. Mas ele continuou vivo, continuou vivendo com as 3 refeições diárias. Sempre quando passava mal, o dono cuidava dele, chamando o veterinário. E o inverno chegou. Como era na Europa, o inverno chegou e chegou pesado. E o lobo, não encontrando caça para comer, acabou morrendo de fome. O lobo que vivia livre. O que essa história quer nos transmitir? Essa história quer nos transmitir 2 realidades. Eu posso ser o lobo e viver em liberdade, só que eu corro o risco da morte. Ou eu posso ser o cachorro, que tem 3 refeições diárias, tem veterinário, mas vive preso numa coleira. E esse é o grande problema da vida. Me acostumar com a coleira. E existem diversos tipos de coleira. Porque na condição do lobo, morrer, todos nós vamos morrer. A morte é a coisa mais certa da vida. Nós estamos caminhando para ela. Agora, viver numa coleira, isso depende de nós. E existem várias coleiras na vida. A família pode ser uma coleira, a amizade pode ser uma coleira, o grupo social pode ser uma coleira. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas, muitas vezes nós queremos agarrar determinadas oportunidades que nos aparecem, muitas vezes nós queremos conquistar alguma coisa, mas nós temos medo do que os outros irão pensar, do que o grupo social vai pensar, nós temos medo de enfrentar as barreiras familiares, muitas vezes nossos familiares não concordam com as nossas opções.
nós temos medo de perder a amizade de alguém, nós temos medo de perder o amor de alguém por fazermos determinadas opções. Essas são as coleiras que podem nos prender. E aí nós nos acostumamos com elas e ficamos com as 3 refeições diárias. Ou seja, nós ficamos com uma vida medíocre e não nos aventuramos nessa vida e não nos enriquecemos nessa vida, como deveríamos fazer. No fundo, você tem 2 escolhas. Essas são as escolhas primordiais. Você pode viver como lobo, livre na floresta, ou você pode viver como cachorro. No fundo, os 2 vão enfrentar a morte. O cachorro vai viver um pouco mais, mas o lobo talvez nem tanto, mas o lobo vai ter a possibilidade de exercer a sua liberdade de escolha. Ele vai poder viver muito mais do que o cachorro, porque o cachorro somente existe. E ele está condicionado àquela vida diária, aquela vida metódica, sistemática, uma vida medíocre, onde ele não tem a expansão que a vida pode lhe dar. Essa é a grande questão. Então, se você quer viver eticamente, você precisa perder o medo de exercer a sua liberdade de escolha. Agora, é claro que liberdade está intimamente relacionada com responsabilidade. Viver a liberdade não significa ser negligente, ser displicente. Viver livre é viver com responsabilidade. A pessoa livre, a pessoa que vive a liberdade de escolhas, não é? E faz a opção de viver realmente essa liberdade com sua consciência, tem que arcar com as consequências. Ou seja, eu tenho que me responsabilizar pela minha liberdade. E a responsabilidade é toda minha. Cuidado para não criar bodes expiatórios. Ou seja, se ao exercer a minha liberdade alguma coisa não der certo, não crie bodes expiatórios, não culpe o outro, não culpe a outra pessoa. Eu só posso culpar uma outra pessoa pela minha vida, ou pela condição da minha vida, se eu simplesmente obedeci a outra pessoa no caminhar do meu viver. Ou seja, se a outra pessoa fez as minhas escolhas, ou as escolhas que eu deveria fazer. Então a responsabilidade aqui está muito intimamente ligado à liberdade. Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu gosto muito, dizia assim, que o mandamento, o principal mandamento em relação à liberdade, não é o mandamento de fazer ou não fazer. Não é esse. Não é o de fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Mas o principal mandamento em relação à liberdade é o mandamento que determina: todo ser humano tem que querer. E o querer é fundamental. Se o ser humano não quer, ele não vai fazer. Se o ser humano não quer, ele não vai conquistar. Se o ser humano não quer, ele não vai exercer a sua liberdade de escolha. Então, a questão do querer é fundamental. É o querer que me impulsiona para frente. E esteja convicto de uma coisa: se você não fizer, se você não escolher, alguém vai escolher por você. E aí você corre o risco do quê? De viver uma vida que você não escolheu, mas que alguém escolheu por você. E como nós dissemos num programa anterior, e você pode conferir os nossos programas na página do Facebook da TVC Bauru, ou então na minha página, Padre Beto Bauru, nós dissemos num programa anterior que a nossa condição de ser humano é uma condição solitária. Ou seja, a condição mais básica do ser humano é a solidão. Por quê? Porque só eu sei a dor e o prazer de ser o que eu sou. Por isso que a liberdade de escolha é fundamental. Eu tenho que escolher o que eu quero ser na vida. Eu tenho que escolher optar por esta ou por aquela oportunidade. Por quê? Porque sou eu que vou viver isso depois. Isso é bastante solitário, mas também é bastante prazeroso, porque é desafiador. É para pessoas de coragem? É para pessoas de coragem. Mas se você quer, além de existir, viver realmente, você precisa de coragem. Você precisa perder o medo. E coragem está muito próximo de uma palavrinha que nós usamos muito, que é a fé. Fé significa
coragem. São Francisco tinha uma imagem muito boa sobre a fé. Ele dizia assim: fé é você estar à beira de um abismo escuro, você não sabe o que tem lá embaixo, se é um rio, se são pedras, se é chão batido, você não sabe. O que você faz? Você abre os braços e se atira. Abre os braços e se atira. Isso é viver com fé. Isso é ter coragem. Isso é perder o medo. Isso é viver a liberdade de escolhas. Então, viva a sua liberdade, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de viver, porque isso é que nós temos de mais valoroso. E até o próximo programa, tá bom? Fique com Deus e nós nos vemos no próximo Humanidade Livre. Até lá.